ser um novo povo, um povo para receber o nascimento do Messias. Prestem atenção nisso, é importante você gravar isso na tua mente. O que o povo judeu não entendeu? O que o povo judeu se perdeu no meio da trajetória? Porque o povo judeu se perdeu na trajetória. Veja bem, o Raul estava falando ali embaixo, a Trindade decidiu salvar o homem. A Trindade vai salvar o homem. Gênesis 3,15, que é o versículo mais importante da Bíblia, está dizendo. Toda a Bíblia está pendurada em Gênesis 3,15. Quando fala da semente da mulher. Quando Deus anuncia a redenção. Semente da mulher. Ok? Mas aí tem um problema. As nações se tornaram idólatras. As nações se tornaram assassinas. As nações se tornaram sistema anti-Deus. Como que a segunda pessoa da Trindade vai encarnar num mundo onde não tem uma nação que seja digna para recebê-lo? Aqui está a questão. Então veja, a humanidade vai ser salva, a humanidade precisa ser salva, a humanidade só pode ser salva pela mão de Deus e pelo nascimento da encarnação. Mas não tem nação digna. Eu gosto de perguntar, ou você imaginou que Jesus seria um egípcio? Lari, você já parou para imaginar Jesus um egípcio? Um cananeu? Um hitita? O Lucas, você já parou para pensar que Jesus poderia ser um sumeriano? Não. Por que a gente não pensa em Jesus como de uma outra nação? Porque as outras nações são idólatras. As outras nações são assassinas. O Deus encarnado não pode nascer de uma nação idólatra. Então o que Deus vai fazer? Ele vai construir uma nação. Um Deus que fez tudo ex nihilo, não tem problema nenhum colocar uma nação no mapa mais. Aí ele chama Abraão. Quando ele chama Abraão em Gênesis 12, ele fala para Abraão o quê? De ti farei uma grande nação. Que grande nação? A grande nação era não em termos de número, mas grande nação em termos da missão. Abraão, ele era um babilônico da região de Arã, um idumeu errante, que Deus separa para dele começar uma nação que seja santa. Por que uma nação santa? Porque o Filho de Deus não pode nascer de uma nação idólatra e assassina. O Filho de Deus tem que nascer de uma nação santa. Deus começa uma nação, ou seja, a nação de Israel é uma das nações mais jovens que existe na cultura humana. Porque quando a nação de Israel nasceu, a sumeriana já existia, a babilônica já existia, a egípcia já existia, a síria já existia. Ou seja, a nação de Israel é uma nação relativamente jovem. Aí você vai ver no Antigo Testamento, Deus construindo uma nação. Por que Deus constrói uma nação? Porque o Filho dele vai nascer, a segunda pessoa da Trindade vai nascer. Deus vai encarnar, e ele tem que encarnar numa nação justa, santa, separada, o quê? Ética. Uma nação que não seja idólatra, uma nação que não seja assassina, uma nação que não tenha sangue inocente nas mãos. Ele começa uma nação de um tronco puro. Quem? Abraão. Aí de Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem as 12 tribos. E aí você vai encontrar no Antigo Testamento Deus construindo uma nação. Então a vocação de Israel era uma só.
A vocação de Israel era uma só: ser uma nação estabelecida no mundo para que o Messias nasça de uma nação pura. Quando você abre em Deuteronômio 28, vamos abrir lá? Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio, pessoal? Okay. Você pega Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência. Veja lá comigo, 28, 2. Acharam aí? Vamos lá. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Essa fala é de Deus quando eles vão entrar na terra prometida. Aqui são os estatutos de uma nova nação, uma nação nova no mundo. Aí ele começa, 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Toda nação tem que ter cidade-campo. Não, está falando da minha igreja. A igreja do campo. Ah, tá. Toda cidade tem que ter, todo país tem que ter cidade-campo. O campo alimenta a cidade e a cidade tem o progresso. Percebe? Continuando. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O que Deus está falando aqui? PIB. Produto Interno Bruto. Olha lá. O que foi? Veja bem. O estudo é para isso, né, meu? Hã? Economia, vamos lá. Bendito o fruto do teu ventre. Uma nação precisa do quê? Pessoas. Censo, pessoas. Uma nação, para ser respeitada, ela tem que ter população. E Deus diz: vou dar para vocês população. Aí Deus já está dizendo qual vai ser o PIB deles. O fruto da terra, agronegócio, os seus animais, pecuária, ovinicultura, agricultura. PIB. Continuando. Aqui é a mesma coisa. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 6. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O que é essa fala? Vocês que gostam do Antigo Testamento aí. Que essa fala só é usada em uma situação: guerra. Bendito ao entrares, bendito ao saíres. Ou seja, vocês vão ter exército. E vai ser um exército poderoso, porque vocês vão entrar numa guerra e vão sair dela. Segundo mais poderoso da face da terra. Até hoje. Olha o verso 7. Quem lê o verso 7? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O que Deus está falando aqui? Que o exército dele será um exército indestrutível. Guarde tudo isso aí. Guarde isso tudo aí. O Senhor determinará que a bênção esteja dos teus celeiros. Uma nação tem que ter prosperidade. E em tudo que colocares a mão, te abençoarás da terra que o seu Deus te dá. Olha lá o 7. O 9. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os teus caminhos. Preste atenção, gente. Por que Deus está cercando Israel de bênçãos? Porque Deus escolheu Israel? Não. Porque há um projeto de salvação da humanidade. É Deus protegendo a promessa que Ele fez em Gênesis 3,15. Ou seja, você lê o Antigo Testamento, você pensa assim: nossa, como Deus era rígido. Não é que Deus era rígido, era Deus protegendo a promessa, era a Trindade protegendo a promessa. Qual promessa? Que o Filho de Deus encarnaria para salvar a humanidade. Deus pensa maior do que a gente. Você vê que Deus era rígido, com as leis rígidas. Por quê? Ora,
Se Deus quisesse uma nação idólatra, não colocaria mais uma não, chamava uma qualquer lá, ué. Por isso que na época de Neemias mandou todo mundo mandar embora. Claro, espalha esse povo. A nação tem que ser pura. Aí você vê, quando a nação começa a naufragar, Deus levanta o sacerdote. O que faz o sacerdote? Para deixar a vida espiritual do povo em dia. Por quê? Porque eles têm que ser uma nação santa. Por que eles têm que ser uma nação santa? Para receber o Messias que vai vir. Quando o sacerdócio falha, Deus levanta os profetas. Quem são os profetas? É o que dão alimentos, fôlego espiritual à nação, para que a nação não esmoreça, para que a nação não caia em idolatria, para que a nação não caia em corrupção. E quando a nação começa a cair em idolatria, quando a nação começa a cair em corrupção, quando a nação não escuta mais os profetas, Deus manda Nabucodonosor. Tudo para quê? Para proteger a promessa. Tem uma promessa do qual Deus não vai permitir que ela seja anulada pelos pecados da nação. Por isso que tem muita guerra aí. Exatamente. Então veja bem, Israel, e até hoje, né? Israel era uma nação ilhada de paganismo. Era necessário Israel se manter pura. Por quê? Porque vai receber o Messias. Irmãos, a duras penas, Jesus nasceu, não foi fácil. Era para ser, não foi. Não foi. E aí, nada contra alguns irmãos, que por talvez falta de estudo, fica evocando bênçãos para as pessoas hoje, que não tem sentido para fazer hoje. Essas bênçãos aqui não é para ninguém, essas bênçãos aqui é para a nação, são bênçãos de nação. E era só para Israel. Era só para Israel. O Messias veio. A duras penas, Jesus nasceu. Então veja, onde que Israel se perdeu? Eles se perderam na vocação, porque se tornaram moralistas. Eles não se olharam que, olha gente, é o seguinte, Deus nos escolheu, não porque nós somos um povo melhor do que todos, não é porque... Não, Deus escolheu a nação de Israel, na verdade Deus escolheu Israel, não, Deus construiu Israel para ser uma nação, para receber o Messias. Esta era a única vocação de Israel. E eu não estou aqui falando, isso é história, meus irmãos. E mais, é a história da salvação. Israel existiu para receber o Filho de Deus. Então, só que Israel se perdeu. Ele se perdeu lá atrás na idolatria, se perdeu lá atrás na corrupção dos reis e depois se perdeu no moralismo. Porque agora Israel, estou falando do século I, se sente a nação, a melhor de todos. Eles esqueceram que a vocação deles é para receber o Messias? Eles esqueceram. Porque eles se misturaram com muita coisa errada. Eles se esqueceram da missão. Agora eu pergunto, será que a igreja também hoje não está esquecendo da sua vocação? Preste atenção. Vamos aqui, pastor Giovanni. A ordem de Deus para Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra e fique lá, até que o menino venha. Agora o menino veio, agora você pega esse menino e sai para todas as terras. Que é o povo de Deus do Novo Testamento. O povo de Deus do Antigo Testamento era para se fortalecer como nação, para receber o Messias. O Messias veio, agora Deus tem outro povo, que é a igreja, que é para pegar o menino e levar para todas as terras. A gente se perdeu. Assim como Israel esqueceu a sua vocação, muita igreja hoje, igrejas de denominações, estão se perdendo. Elas estão perdendo a sua vocação. Estão se perdendo do mesmo jeito que Israel no Antigo Testamento. Idolatria. Ah não, mas o evangélico não tem ídolo. Tem. E como tem? Principalmente ídolo no coração.
A igreja evangélica está se perdendo no secularismo. A igreja evangélica, uma parte, está se perdendo no moralismo. Mesma coisa que Israel, mesma coisa. Israel esqueceu a vocação e nós estamos esquecendo a nossa. Qual é a nossa vocação? É sermos missionários. Vamos pegar a fala do Luiz? O Ralph Winter, um dos maiores missiólogos que a igreja já teve, Ralph Winter. Na década de 70, ele era professor no seminário, no Texas, o famoso seminário de Dallas, Furra, né? Ele foi o precursor de ensino à distância. Tudo aquilo que você conhece hoje de ensino à distância, começou na década de 70 com Ralph Winter. Um dos maiores missiólogos que nós conhecemos, do qual o próprio Billy Graham se dobrava para ele. Billy Graham se dobrava para Ralph Winter. E o Ralph Winter, ele fez duas denominações de missionários. Os missionários sodalíticos e os missionários modalíticos. Qual a diferença entre os dois missionários? Os missionários modalíticos são os missionários da cidade. É onde você está. É quando a igreja, ela prega o evangelho onde ela está, na sociedade que ela está. Na faculdade, na vizinhança, no trabalho, no lazer, nos encontros com os homens. Está ali, ele está sendo missionário em qualquer lugar. É chamado de missões urbanas. O Ralph Winter deu o nome de missões modalíticas. E existem os missionários sodalíticos, que são os missionários de solidariedade. Quem são esses? São esses que o Luiz estava dizendo. É o cara que tem uma vocação de ir para o Nordeste, de ir para os índios, de ir para a África, de ir para os povos não alcançados. Então o Ralph Winter, ele define missões assim. Tem os missionários modalíticos e os missionários sodalíticos. Seja qual for, todos são missionários. Esta é a vocação da igreja. Seja para ir, seja para ficar. E nós não podemos esquecer esta nossa única vocação. Então veja, Israel veio com uma missão. Qual a missão de Israel? Ser uma nação, se estabelecer no mundo para receber o Messias. O Messias vem, salva a humanidade, salva eles e salva os outros. Ok? Só que Israel não vai ser salvo porque eles receberam o Messias. Não, eles também precisam do Messias. Porque eles também são pecadores. Por mais que Abraão, o tronco era santo, ainda era pecador, como você falou também. Todos pecaram. Então Israel precisa do Messias para ser salvo e precisa do Messias para salvar todo mundo. Então veja, essa é a nação. Isso é por que Israel teve essa origem. Gente, eu contei aqui brevemente sobre Israel, tá? Brevemente. E bem superficialmente. Mas é para a gente ter noção, porque às vezes os próprios evangélicos não sabem por que existe Israel. Qual o objetivo que Deus vai chamar Abraão? Para quê? Para colocar mais uma nação pecadora no mundo? Para ter uma nação para bater palma para ele? Não. Deus colocou a nação de Israel, nasceu a nação de Israel para ser uma nação santa, pura, para receber o Messias. Hoje a igreja é essa? Hoje a igreja é esse, não vamos falar disso em Romanos. Mas então por que eu não posso me apoderar de Deuteronômio 28 se eu sou do Israel de Deus também? Porque veja, as bênçãos proferidas no Antigo Testamento eram bênçãos terrenas. As bênçãos proferidas para esse novo outro povo são celestiais, espirituais. Há bênção para você e há bênção para mim, mas não no âmbito que era do Antigo Testamento, isso é um trabalho que a gente chama de hermenêutica. A hermenêutica nos ajuda a entender o que é para a época e o que perpassa a história. Jesus vai dizer: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então ele não faz promessa de bênção da terra.
Ah, mas a gente tem bênção da terra? Tem. Por que a gente tem bênção da terra? Porque além de eu precisar de sobreviver, eu tenho que pregar o evangelho. Eu não posso pregar o evangelho sem dinheiro. Mas Deus dá o dinheiro para o cristão o suficiente para ele sobreviver, viver bem e sustentar a obra de Deus. Para isso que o cristão tem dinheiro no bolso. Não formar dinastia. Então veja, as bênçãos, Deus tem bênçãos para mim? Claro que tem. Mas não no âmbito como do Antigo Testamento. Porque era questão física mesmo, terrena. Nós estamos falando de uma nação, Simone, terrena. Com uma missão terrena, territorial, né? Agora, Deus tem bênçãos para todos nós? Claro que tem, mas não no mesmo nível lá do Antigo Testamento, ok? Mas aí foi bom você questionar, viu? Aí, gente, é que a gente se perdeu. É que a gente se perdeu. A gente está perdendo o foco da missão. A gente perdeu o foco da missão. Porque muitos de nós estamos reunindo para ficar rico, estamos reunindo para ser curados, estamos reunindo para conseguir emprego. Esse não é o foco. Não é o foco. Exatamente. Então, a igreja, ela é esse grupo de pessoas que existe para levar um menino para todos os lugares. O pastor tem que ensinar a sua igreja a ser uma igreja missionária. Diz que os maiores gastos hoje na igreja são para os próprios crentes. Exato. Os maiores investimentos hoje é para o próprio grupo. Você vê lá, eu não sei, mas tem igrejas que tem secretaria de missões. Se está certo e não está. Porque se tem uma secretaria de missões, significa que o negócio faliu. Não é mais prioridade. É minha opinião. Se você tem uma igreja que tem uma secretaria de missões, significa que faliu. Porque missões deveria ser não uma secretaria. É o DNA da igreja. Culto de missões. Aí o que acontece nos cultos de missões? O missionário, coitado, traz um monte de fotos de gente com você sabe, situação precária, para comover você, para você dar senhão depois. Não é verdade, Nilton? Ah, vai ter culto de missões. Todo mundo já sabe, o missionário vai levar foto, vai mostrar slides, vai pedir, o pastor Nilton vai pedir oferta, aí lá no final do culto, com muito custo, ele vai ganhar uns 1.500, e olhe lá. Não, eu estou falando do Nilton. Por quê? Porque a gente perdeu o foco. O Nilton tem que, e uma coisa que eu gosto da igreja do Nilton, ele põe todo mundo para trabalhar lá. Eu acho que as missões devem ser para levantar missionários. Exatamente. E tem gente que nem vai no culto, porque já sei o que vai acontecer lá. Então, por exemplo, lá o Nilton lá, ele põe o povo, eu preguei lá esses dias, o povo vai tudo organizado, um com roupa amarela, outro com roupa laranja, o negócio lá, eu vou querer um uniforme também quando eu for pregar lá. Entendeu? Aí o Nilton pega e põe célula em tudo quanto é canto, aquele Asa Leste tá uma praga lá, rapaz. Tá esparramado para tudo quanto é canto lá. Célula da terceira, tá? Da oitava, tá lá. A igreja é isso. É esparramar o evangelho. Não perca o foco, Nilton. Não perca o foco. Isso é igreja. Mas a gente perdeu, como você falou. A gente vive em torno de... Muitos de nós vivemos em torno da gente mesmo. Das nossas programações internas. Ou seja, Leia, a gente acaba caindo no mesmo problema dos judeus lá do Antigo Testamento. Perdeu o foco. Só para ter uma ideia, né, dos recursos da igreja, 0,3% investido em missões. Está aí. Quando deveria ser o contrário, 0,3% seria investido nela mesma. Professor. Fala. Pô, se bem que eu não sou professor de missões, eu só estou aqui falando um pouquinho sobre missões, para a gente ter noção do que nós estamos falando. Sim. Sim.
Se Israel ele foi projetado para receber o Messias e dali em diante ser proclamada a salvação, a 1 Pedro 3 tem alguma coisa a ver quando ele desce à sepultura e prega para essa turma do passado, porque eles não tiveram. Não, o texto lá, não vou entrar bem no coisa, okay. Mas o texto lá de Pedro diz aqueles que foram desobedientes do tempo de Noé, ou seja, numa época em que não tinha Israel ainda. Mas aí é um bom texto para olhar, mas não agora, mas é ótimo esse texto. Ok, meus irmãos? Então, qual é a missão de Israel? Receber o Messias. Beleza, o Messias veio. O duro não foi só isso, Leia. Ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. Isso aqui é duro aí. O Messias veio a duras penas, Lucas, a duras penas, sangue, suor, sacrifício, gente morrendo, perseguição. Não foi fácil o Messias nascer. E ainda assim nasceu e o povo ainda não aproveitou. 400 anos sem profeta? 400, rapaz, isso aí é o mínimo, isso aí é um refresco. Se a gente estudar assim, né, eu já fiz uma explanação sobre a nação de Israel, dentro dessa perspectiva da salvação e missões, é de você ficar abismado com as coisas. Como que se perderam? E o duro que estão perdidos hoje também. Né? Mas vamos adiante. Se eles tivessem aceitado o Messias, como nós ficaríamos? Olha, eu vou dizer para você, é uma pergunta hipotética, uma resposta hipotética. A pergunta é objetiva, mas a resposta tem que ser hipotética. Na verdade, estava tudo errado quando Jesus nasceu. Deus estava fora do templo, não tinha um sumo sacerdote. Lembra lá da profecia do nosso querido João Batista? Endireitai o quê? Endireitai os caminhos do Senhor, não é? Deus não vai criar outro caminho. Ele já deu o caminho. Ele só tem que consertar. Ele não disse, criareis novos caminhos. Não fala. Já tem o caminho. O que tinha que fazer com o caminho? Consertar. Como era consertar? A marreta do João Batista. Raça de víboras. Vocês são o caminho que Deus escolheu. Vocês escolheram. Vocês nasceram para receber o Messias, aquele que eu estou anunciando. Vocês se desviaram, raça de víboras. É a bigona consertando a espada. Entendeu? Deus não vai fazer outros caminhos, ou seja, Deus não vai começar tudo de novo, Luiz. Deus não vai começar tudo de novo, Reginaldo. Já pensou chamar um outro Abraão? Começar tudo de novo? Não, eu não vou ter outro caminho. Israel é o caminho, então esse caminho tem que ser consertado. Tem que ser consertado. E o João Batista foi essa marreta de Deus. Raça de convertei-vos, o Messias está chegando, o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Mesmo assim, não deram. Não. Agora veja, a questão que você falou. Quem foi que falou? Foi você, né? Então, gente, a igreja é o Israel de Deus do Novo Testamento. A gente não pode perder o foco. Veja bem. Raul, lê lá, por favor. Qual era a pergunta? Verdade. Então veja, se eles tivessem aceitado o Messias, as coisas seriam muito mais fáceis. Deus não tinha que, para começar, Deus não tinha que esconder o Evangelho na Europa. Sabia, Sérgio, que Deus escondeu o Evangelho na Europa? Porque se o Evangelho fica em Jerusalém, o que é Jerusalém hoje? Não teria missões, nós não estaríamos aqui. Então Deus protegeu o Evangelho tirando de Jerusalém. Na onisciência, Deus sabia o que viria a ser Jerusalém. Palco de guerras, de domínios religiosos e etc. Deus pega o Evangelho, muda para a Europa. Na Europa o Evangelho é protegido e é disseminado. Isso porque Deus estava dando errado lá atrás. Então quando as coisas começam a dar errado, Deus dá um jeito de salvar. Então o templo estava vazio, Deus estava fora do templo, o sumo sacerdote de Deus estava no deserto com ele, estava tudo fora do lugar.
Os caminhos estavam tudo torto. Não por causa de Deus, por causa da dureza do coração do povo. Mas se o povo tivesse obedecido Deuteronômio 28, que eles não obedeceram. Se o povo tivesse obedecido Deuteronômio 28, se eles não se envolvessem com idolatria, se eles não se envolvessem com corrupção, se eles não pedissem monarquia, se eles andassem do caminho do jeito que Deus traçou desde o começo, Jesus Cristo nasceria em Jerusalém? Jesus Cristo seria apresentado por João Batista no templo como sumo sacerdote, como Cordeiro de Deus? Jerusalém seria a capital do Evangelho? É minha visão hipotética. Aí seria religião. Aí é que é, não seria uma religião, seria um estilo de vida, porque foi isso que Cristo fez como revelação de Deus. O judaísmo não existiria mais, porque o judaísmo seria substituído pelo próprio Cristo, porque Cristo é todo o Antigo Testamento. Hipoteticamente falando, a igreja em Jerusalém seria poderosa, espalharia o evangelho para todas as nações, porque eles não têm problema de cultura e nem de moralismo. Eles seriam Buda? Não. Jesus reinaria a partir do trono de Davi. Então, e aí, na verdade, Jesus é rei, claro, ele é rei, mas ali, estabelecia ali, de uma maneira totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Como as coisas vieram erradas desde o meio para frente, Deus foi ajustando as coisas como podia, sem interferir sem interferir nas decisões humanas, mas Deus foi dando pontos. Então, quando tudo se corrompeu, Deus não se corrompeu, mas o que ele fez? Ele salvou aquilo que já estava escolhido. Ele tira João Batista, vai lá para o deserto, depois de... Então, se você olhar a cena, como tudo aconteceu no palco do dia onde Jesus estava, não era assim, não era daquele jeito que estava projetado. Não era daquele jeito. Mas Deus não se deixa ser vencido, amém? Deus não se deixa ser vencido. Deus encontrou meios de que o Evangelho viesse, o Cristo viesse e fosse feita a obra como é feita. Claro, é uma hipotética visão, porque o que a gente tem, a realidade foi outra, né? Sim, Raul. Mas o sangue tem que ser derramado. Mas ele seria, com certeza o sangue dele seria derramado. Aí você pergunta, quem derramaria o sangue do Cristo? Os romanos. Os romanos matariam o Cristo. Vamos invadir Jerusalém. Jesus ia falar, eu imagino, né? É isso aí mesmo, eu tenho que morrer. Os romanos vêm, pegam o rei. Vamos matar o rei, tem que matar o rei. Mata o rei, crucifica o rei, acabou. E Jesus, eu acho, né, hipoteticamente, não mate ninguém, eu me entrego. Jesus se entrega, os romanos matam o Cristo, lógico, tudo isso é hipotético, mas seria o caminho para isso. Alguém pode ler? Gente, já vou terminar, viu? Já vou terminar. Pode ler lá, Raul. Os judeus não podem razoavelmente exigir dos gentios o padrão de conduta inculcado no Antigo Testamento, uma vez que Deus não lhes dirigiu sua revelação. Em vez disso, Deus tornou possível que os gentios conhecessem instintivamente a diferença entre o certo e o errado. Exatamente. Então, o judeu esqueceu que ele não poderia exigir do gentio o que não foi dado para o gentio. Como é que eu quero que você seja o que é determinado para mim ser? Deus não falou que é para você guardar o sábado. Deus falou para mim não guardar o sábado. Então, o judeu não entendeu isso. Ele não entendeu que o gentio, as promessas não foi dado para os gentios. As promessas foi dado para o Abraão e sua descendência. Pelo menos aquela primeira parte, né? Muito bem, pessoal, vamos parar aqui. Hoje nós não vamos almoçar aqui, mas eu prometi até 11h30, já são 11h30, acredita?
São 11h30. Né? Então, nós vamos parar aqui, mas nós vamos dar sequência na próxima terça, lá no CETEL. Na próxima. Então não vai ter daqui a 15 dias. Isso, então... Então, terça-feira, quais são os dias lá, Raul? 2 e 9. 2 e 9 a gente vai ter aula normal. 16, 23. Isso. Então, terça-feira no CETEL normal. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer algum comentário? Você falou que a gente tem o DNA. Que uma pesquisadora... Ah, sim. O DNA, e a gente vem tudo lá do Gênesis. Então, eu também venho de lá. Sim. Então, eu também tenho direito a essa herança. Qual herança? Do Deuteronômio. Não, na verdade não. Na verdade, a herança de DNA é de uma explosão populacional. Não é de uma herança separada. Então, quando Deus ele acaba com a humanidade no dilúvio, o DNA continua em Noé, sua esposa e seus filhos e tal. Então, o DNA nosso é o DNA dos nossos pais, é o DNA da explosão populacional. Mas, no decorrer da história, você vai observar que determinadas bênçãos de Deus, ele é regionalizado. Ele tem bênção para uma determinada pessoa, no caso para Israel como nação para receber o Messias. Então, assim, não é que tudo é para todo mundo, entendeu? São questões separadas. Que Deus nos abençoe.